Ele só tinha uma Barbie e um sonho. Ei, irmãozinho, pra cá. Tamo na cabeça. Tá indo comprar o quê? Diz aí, tua tapia pra entrar aí. Não, vou comprar um negócio de bom. Que negócio? Diz aí, fala o nome do O negócio. papel do tecido ali de fazer presente, sério? Tu viu aqui agora? Deixa de tua mentira, pô. Ai, meu Deus do céu. A gente sabe a sua correria aqui. Pra embrulhar o papel de presente pra minha sobrinha que eu vou... pra Embrulhar o festa dela. papel de presente pra tua sobrinha. Embrulhar o presente. Que presente? O presente da minha sobrinha. que eu Tá vou onde o dar. presente? Na minha casa. Qual é o presente que tem lá pra dar ela? Hã? É o quê? Uma Barbie. Uma Barbie? É. Tu tem certeza? Absoluta. Se eu for na tua casa e tiver uma Barbie. Ô, Ou o quê? tem. Tem, não tem? Tá na caixinha, não tá? Então compra aí que a gente vai lá, vá, pega aí. Andando devagarzinho. Devagarzinho. Bora, embora. Vamos, vou, meu filho. Oxi, eu não vou não, é? Vem cá, tu quer dizer que essa boneca velha aqui, tu ia embrulhar no papel de presente pra dar? Presta atenção, tem certeza? Tenho. Tem não, você tá mentindo, senhor. Olha pra aqui. Tá na caixa de Aqui na caixa, cadê a caixa?